galera, fala torcida tricolor. O Fluminense venceu há pouquinho o Cuiabá no Maracanã pelo placar de 1-0 com gol de Germancano, sempre ele, diante de mais de 46 mil tricolores. O Fluminense se mantém ali na terceira colocação e segue firme em busca do pentacampeonato brasileiro. A gente vai falar um pouquinho do jogo. Deixa eu antes me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Harrison Farina, aqui do canal Eu Sou é Tricolor. Se inscreva aqui no nosso canal, não se esqueça de deixar o like para fortalecer e ajudar o amigo aqui. E segue a gente também no Instagram, Eu Sou é Tricolor. Então, amigos, Fluminense conquista mais uma vitória, segue firme em busca do pentacampeonato. Já são 13 partidas de invencibilidade, mas como eu já podia imaginar, o jogo não foi fácil. A gente tem aquele hábito natural de quando vai enfrentar um time que briga na parte de baixo da tabela, um time sem grande expressão clubística, achar que o jogo vai ser fácil. Eu nunca encaro dessa forma, eu sempre costumo falar isso nos meus vídeos aqui, da diferença de expressão clubística para desempenho enquanto time de momento. Esse time do Cuiabá já é outro time nas mãos do português Antônio Oliveira, fez um jogo bastante competitivo com o Fluminense, e o Fluminense fez uma partida, na minha concepção, muito abaixo daquilo que tem condição de apresentar, sobretudo o que vem apresentando nos últimos jogos. Alternou bons momentos no jogo, mas ficou boa parte do tempo sem a bola. O Cuiabá realmente conseguiu encaixar a marcação logo após o gol do Fluminense, que saiu no iniciozinho, que a gente de repente teve uma falsa esperança de que o jogo seria fácil, por sair na frente rapidamente, para forçar o adversário a ter que sair para o jogo, mas isso não aconteceu. Eles conseguiram encaixar a marcação logo após o gol do Fluminense e o jogo se tornou difícil. O Fluminense criou outras oportunidades de gol, mas o Fluminense não fez uma partida, na minha concepção, nem de longe parecida com aquela que o time vinha apresentando. Sem querer parecer engenheiro de obra pronta e analisar a entrada do Felipe Melo e do Pineda nas escolhas pelas ausências por suspensão do André e Caio Paulista, eu falei isso com meu filho quando eu estava chegando no Maracanã, que eu não gostei das escolhas, nem em relação a ser contra o Felipe Melo ou Pineda, mas eu acho que por encaixe da equipe, a gente perdeu muita característica do time. O Felipe Melo tem um passe longo excelente, tem um poder de antecipação muito bom, mas ele não tem mais a mobilidade outrora, né? O André sai para o jogo, arrasta mais, a tabela, infiltra, finaliza de fora. E a gente, com o Felipe Melo, a gente ganha praticamente um terceiro zagueiro. A gente passa a lembrar um pouquinho aquele time do Abel, do Felipe Melo à frente dos dois zagueiros, muito bom naquela bola longa, mas sem a mobilidade que tem mais a ver com esse time do Fernando Diniz, com uma troca incessante de posição. E eu entendi que o Martinelli seria realmente a melhor opção. Não estou falando isso porque foi ele que entrou no segundo tempo. E também achava que o Cris Silva poderia ser melhor do que o Pineda, que o Pineda é muito mais posicional, é muito mais defensivo. O Cris não, tem mais força física, mais explosão. Haja vista que a entrada desses dois jogadores junto com o Natan no segundo tempo fizeram com que o Fluminense subisse não só na parte física, mas a mobilidade do time melhorou. E o Fluminense, através da entrada desses jogadores, retoma um pouquinho o jogo, que não ficou fácil em nenhum momento. O Cuiabá ameaçou o Fluminense em alguns momentos, não criando algum tipo de situação clara de gol, mas ficando com a bola, atravessando bolas o tempo inteiro na área do Fluminense. E o jogo nunca deu aquela sensação de tranquilidade, até porque o Fluminense não conseguiu ser contundente e matar o jogo, pelo menos se aproximando da vitória com o segundo gol. Como eu disse, as entradas melhoraram o nível do Fluminense, não só o nível físico, mas a característica que ficou mais similar com a entrada dos jogadores do que aquela que o Fluminense entrou inicialmente, que ficou mais preso. Entrou praticamente com 3 zagueiros. Eu vejo o Felipe Melo hoje praticamente como um zagueiro. É como se o Fluminense tivesse entrado com 3 zagueiros e sem um dos alas para apoiar, porque o Pineda não tem a profundidade do Caio Paulista. O Caio Paulista é quase um ponta, arrasta o time para frente, tira o time de trás, e o Pineda não tem essa capacidade física, é muito lento, é muito moroso, e quando chega mais à frente, ainda dá aquele corte para dentro, para centrar a bola, facilitando o corte sempre da defesa do adversário. Então, eu acho que o Diniz não foi feliz realmente nas escolhas, e acho que o Diniz, é importante perceber como a entrada do Cris Silva foi boa. Eu tinha falado
num vídeo anterior, até nessa possibilidade do Cris voltar a ser titular e por muitas vezes usar o Caio Paulista na frente, na posição dele pelo lado direito, para que o Fluminense pudesse ter essa capacidade do Caio de mais explosão, exatamente como ele terminou o jogo contra o Santos, onde sofreu ali pelo menos 2 penalidades, uma delas pareceu bem claro. Eu acho que se não for isso de início, eu acho que o Diniz deveria pensar nessa opção de trazer o Cris para a lateral e por vezes ter o Caio Paulista no ataque do lado direito, muito embora o Matheus Martins esteja se firmando e hoje fez um bom jogo, foi um dos destaques do Fluminense. Alguns jogadores se destacaram, mas é óbvio que o Cano decidiu a partida e foi preponderante para a vitória tricolor, mas alguns jogadores realmente fizeram uma boa partida. Eu destacaria o Nino, o Nonato, pela atuação dos dois, né? E sobretudo esses dois, alguns jogadores fizeram uma partida boa. O Matheus Martins, eu acho que fez uma partida com muita participação, trocando de posição, auxiliando o John Arias na puxada de contra-ataque, mas em linhas gerais eu acho que o Fluminense fez uma partida abaixo. A gente não pode ter oba-oba pela vitória, analisar o que aconteceu de ruim. Eu acho que o Cuiabá foi o time que melhor soube enfrentar o Fluminense taticamente. Acho que se tivesse um pouquinho de mais qualidade técnica, teria dificultado ainda mais o jogo do Fluminense. Mas o mais importante foram os 3 pontos, que faz o Fluminense se manter vivo na briga pelo título nacional, seguindo uma longa fase invicta, né? A segunda longa fase invicta do Fluminense no ano. Já tinha tido aquela com o Abel no início do ano, que quase igualou o recorde lá de 1919. Se enganado não estou, e o Fluminense novamente com uma sequência invicta, só que agora, diferentemente, jogando um bom futebol na maioria das vezes. Gente, esse foi mais um vídeo. A gente sempre pede que vocês possam se inscrever aqui no canal. Deixa o like de vocês, é sempre muito importante para que haja a integração do público, o entendimento do YouTube para mostrar que vocês estão gostando. Se vocês não estiverem gostando, eu prometo que vou me esforçar para que eu possa entregar nos próximos vídeos um conteúdo ainda melhor. Eu agradeço aí a participação de vocês, todos aqueles que puderam se inscrever até agora. Deixo para vocês uma boa noite, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui, galera, um grande abraço.